Olá, povo de Deus, abençoados sejam todos vocês. Vamos começar mais uma história de hoje sobre alguém que você deveria conhecer? Solta a vinheta, Paulo. O título de hoje é algo interessante. Hoje será Não é Surpresa Ele Rir. Bom, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 21, e vamos ver o que está escrito no primeiro versículo até o versículo de número 7. Vamos lá? Diz assim na palavra do Senhor: O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que havia prometido. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada, ou seja, no tempo determinado em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara havia lhe dado. Quando seu filho Isaque tinha 8 anos de vida, Abraão o circuncidou, conforme Deus lhe havia ordenado. Estava ele com 100 anos de idade, quando nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos que souberam disso riram comigo. E acrescentou: Quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. É só até aqui. Amém? Os filhos do meio não são os únicos a serem deixados de lado de vez em quando. Os patriarcas do meio podem sofrer do mesmo mal. A Bíblia usa cerca de 2 dúzias de vezes a frase o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, e suas variantes. Conhecemos bem Abraão e nos lembramos de Jacó como o pai dos 12 filhos que fundaram as 12 tribos de Israel. Mas e Isaque? Isaque foi o único filho de Abraão e Sara, nascidos por um milagre sobre a vida desse casal, quando eles já eram velhos demais para ter filhos. Abraão estava com 100 anos de idade e Sara era apenas 10 anos mais nova do que Abraão. Sara estava com 90 anos. Além disso, Sara era estéril. Ela não podia, pelas suas condições físicas e por conta de sua idade em que ela estava, poder engravidar e dar um filho a Abraão. Contudo, Deus havia prometido um filho ao casal, e um filho lhe foi dado. A despeito de seus muitos anos de vida e de suas dúvidas, nesse mesmo livro de Gênesis, no capítulo 17, versículo 17, ali Abraão fez uma pergunta como essa: Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? Nesse versículo de número 17, vamos entender que Abraão teve uma dúvida por causa da idade dele, que já era avançada demais, e também pelo motivo da idade de Sara. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Alguém consegue se imaginar sendo Isaque? Desde seus primeiros dias, ele escutou muitas e muitas vezes de seus pais idosos que ele era um milagre vivo. O pai de Isaque contou para ele como Deus havia prometido o seu filho. Isaque veio a ser gerado e a nascer depois de algum tempo que o casal esperou que essa promessa acontecesse. Foram quase 1/4 de século. E depois que esse tempo passou, essa promessa veio a ser cumprida na vida desse casal. Mas tudo que Deus promete, Ele cumpre. Creia, Ele vai cumprir na sua vida também. Voltando para a história de Isaque, a sua mãe contou a ele que tanto ela como o pai dele deram risada, mas não por achar aquilo engraçado, mas pelo fato que eles estavam descrentes do anúncio divino por causa do nascimento dele. Era algo inexplicável. Quem jamais poderia acreditar que isso poderia ocorrer com eles? Assim como foi com Ana também, lembra? Só que nesse caso, os dois já eram muito velhos. Hoje, no nosso tempo, é muito difícil isso acontecer.
a fé e a paciência são muito importantes para Deus. Caso você já tenha pedido algo, aguarde. Você verá o milagre de Deus na sua vida. E olha só o significado do nome Isaac. Ele ri. Então, depois de tudo isso, seu pai idoso disse a ele que precisaria se preparar para fazer uma viagem juntos e que eles iriam até um lugar sagrado oferecer um sacrifício. Abraão estava preocupado em relação a essa jornada de 3 dias. Porém, houve um questionamento sobre essa viagem deles, pois ele, o pai, não levou nenhum animal para o sacrifício. Como poderia alguém sair em uma viagem na intenção de sacrificar algo e não ter levado nenhum animal? Os sacrifícios daquele tempo eram feitos com animais. Mas olha só a resposta que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 22, versículo 8. Essa foi uma resposta de Abraão para Isaac. Ele disse assim: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Quando eles chegaram ao destino, o seu pai, aquele que havia falado inúmeras vezes sobre o destino de sua própria vida e do amor que ele sentia, agora ele pega o seu próprio filho e amarra com uma corda grossa, colocando ele sobre um altar que havia construído. E Abraão, com uma faca na mão, levantou acima do peito de Isaac. Mas naquele momento houve um temor dentro de Abraão, que logo se transformou numa imensa onda de alívio, quando ele ouviu uma voz oculta chamar diretamente do céu. E essa voz disse assim: Não toque no rapaz, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho único. Você pode conferir no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 12. Abraão provou que amava a Deus até mais do que seu próprio filho. Isso foi uma prova do nosso Senhor Deus. E você, mesmo que perdesse tudo nessa vida, o que você mais amaria? A resposta fica contigo. Depois desse fato ter ocorrido, fica claro que Isaac sobreviveu e ele chegou aos 180 anos e teve Jacó como seu filho para levar adiante a uma série de gerações contínua, que foi até o nascimento de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo vai dizer no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 28, bem assim: Vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaac. Sendo assim, com esse tipo de herança, Isaac provavelmente não se importaria muito se, de vez em quando, nós esquecêssemos de sua história. Seria preciso muito mais do que isso para perturbar a esse filho da promessa, cujo seu nome significa ele ri. Moral da história: quando Deus promete, ele cumpre. Bom, antes de encerrar aqui mais uma história, quero agradecer a Deus primeiramente e segundo a todos vocês por me ajudarem. Indique para mais pessoas a se inscrever aqui no meu canal. Por mais adiante, vou estar postando outro vídeo sobre alguém que você deveria conhecer. Querem saber quem será? Isso só no próximo vídeo. Ah, sim, quase eu ia me esquecendo. O meu canal conta com o apoio da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Shekinah Adonai. É um ministério missionário onde são realizados trabalhos de ajuda, levando a palavra do Senhor, alimentos, brinquedos e roupas a todos os que são alcançados e que necessitam de ajuda. Caso você queira participar doando, seja qualquer valor, o Pix da igreja está aqui na tela. E para a doação de alimentos, brinquedos ou roupa, entre em contato através desse número, pois tem uma equipe preparada e abençoada, pronta para atender você e ver os acessos possíveis em busca das coletas de doação. Amém? Deus abençoe e até o próximo vídeo.